Muito boa tarde, porque já passamos do meio-dia. Sejam bem-vindos a essa live Detox. Deixa eu anotar aqui o tema para vocês. Muito bem, detox e razões dos adoecimentos. Sejam bem-vindos. Opa, aqui, muito bem. Agora fixar comentário. Vamos lá então falar de detox. Veja, vamos abrir aqui dizendo a seguinte coisa, a seguinte afirmação que é importante que você entenda, tá? Você não se sente mal do nada. Você não está sofrendo do nada. Você não perde sua saúde do nada. É importante que você entenda que tudo dentro de nós tem história, tem origem. Então quem está me ouvindo, quem está chegando para essa live especial de detox, sobre detox, começa entendendo a seguinte coisa: sempre tem uma razão para a gente estar se sentindo mal, para a gente estar doente, para a gente estar sofrendo. Sempre tem uma razão. O grande ponto é que talvez profissionais por aí e a medicina convencional não tenham os melhores recursos para explicar de onde vem o sofrimento, ok? Para identificar a verdadeira razão do sofrimento. E não estou dizendo aqui nem que a medicina convencional não serve para nada, nem que não tem bons profissionais praticando medicina convencional. Eu estou dizendo que por uma questão de concepção, de perspectiva e de limites da própria ciência, nem sempre a medicina moderna, principalmente, que eu chamo de medicina convencional, vai ter condições de te dizer de onde vem o seu sofrimento. Por que você está se sentindo mal? Emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Vou tomar um golinho d'água. Entende? Então vamos começar dizendo isso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. Você precisa encontrar a razão, né? Porque afinal as coisas no ser humano têm história, tem começo, tem desenvolvimento e a maioria delas tem fim. E se você quer resolver um problema de saúde, ou se você quer acabar com um determinado tipo de sofrimento existencial, você precisa identificar o que você está vivendo, dar nome para o que você está vivendo e a origem. Porque olha só, você vai ver o que isso tem a ver com detox, tá? Acompanhe o raciocínio. Você vai aprender bastante aqui hoje. Uma coisa é eu dar o diagnóstico, eu identificar. Olha, você está intoxicado. Isso é o reconhecimento do estado presente do organismo. Ó, você está intoxicado. Ou, num outro sentido, num outro nível, eu dizer, você está infeliz. É um diagnóstico, não é? Você está melancólico. Você sofre de ansiedade crônica. Então uma coisa é eu identificar o diagnóstico, é eu dar nome para o que você tem. Ó, você tem isso, você está sofrendo disso, você está intoxicado. Dar o nome ajuda muito, concorda comigo? Ajuda muito eu saber o que é que eu tenho, porque afinal de contas não tem nem como começar o tratamento se eu não sei do que eu estou sofrendo. Então dar o nome é uma etapa importante dos tratamentos de saúde. Ah, você sofre de disfunção hepática. Ah, você tem uma cirrose. Ah, você tem... Ok? Dar o nome é muito importante. A medicina convencional não consegue fazer nada sem estabelecer diagnóstico. Porém, você entende que diagnóstico não é a mesma coisa de compreensão das causas. Eu dizer, você está intoxicado, te ajuda em parte. Ok, então meu problema é que eu estou intoxicado. Tenho que destoxificar esse organismo. Agora, se você não quiser intoxicar de novo, você tem que entender a primeira razão de você ter ficado intoxicado. E isso não está necessariamente no diagnóstico.
Eu dizer, olha, você está depressivo. Te ajuda em parte. Recebeu o diagnóstico. Temos que agora ter um tratamento. Mas o tratamento real, e essa é a diferença, é isso que eu chamo a atenção todo dia aqui. E é o que eu faço nos tratamentos do método TEM lá na nossa clínica. A diferença real entre o tratamento que liberta o paciente, devolve força vital para o paciente, resgata a imunidade do paciente, devolve serenidade, disposição, resolve problema autoimune, resolve ansiedade. A diferença é entre achar o diagnóstico e resolver a causa aparente. Teu cérebro está precisando de um apoio aqui bioquímico para que você não sinta mais essa ansiedade. Então tome esse tarja preta. Então a diferença está entre achar o diagnóstico e propor uma resposta, um tratamento pontual para a razão aparente, ou, daí o que a gente faz, encontrar a causa verdadeira. A causa profunda que levou essa pessoa a estar nesse estado metabólico, e nesse estado de angústia, e nesse estado de compressão do próprio ser, e nesse estado de indisposição ou de intoxicação. Então você tem que, essa primeira parte da live foi só para te resgatar esses conceitos que são fundamentais, ok? Fundamentais. E deveriam determinar, inclusive, a tua escolha do profissional que vai cuidar da tua saúde, da saúde da tua família, dos teus filhos. Quando eu procuro um profissional, eu quero que ele me entenda, acolha o histórico, o meu histórico, a minha biopatografia, a história das minhas doenças, por exemplo, que vão me revelar, inclusive, padrões dos meus adoecimentos. 2, eu quero que ele me dê um diagnóstico. Eu quero que ele dê uma forma, um nome para o que eu estou vivendo, porque o nome já me acalma. Porque dar o nome já sugere diagnóstico. Mas eu quero do verdadeiro profissional de saúde que ele não resolva pontualmente o diagnóstico ou a causa aparente do diagnóstico. Você está com gordura no fígado, por isso que teu fígado não está fazendo detox suficiente, então vamos limpar o fígado. Isso é bom, mas isso não é o suficiente. Eu não quero que o profissional resolva a causa aparente do meu problema, eu quero que ele resolva a causa primordial. O que em mim permitiu, em mim, quando eu digo, é nos meus hábitos, na minha alimentação, no meu estilo de vida, nos meus pensamentos, na minha existência cotidiana, na minha forma de viver, nas pessoas que eu encontro, o que em mim abriu a possibilidade para que o fígado adoecesse. Então eu quero ser tratado na causa primeiro, eu quero ser tratado na causa primordial. Eu não quero ser tratado só na causa aparente. Essa é a grande diferença do verdadeiro profissional para o profissional que só sabe lidar com superfície. Ok? Agora, segundo ponto. Você pode estar sofrendo, então. Você pode estar se sentindo mal porque está intoxicado. Há 3 tipos de intoxicação. Há 3 tipos de, portanto, detox. Porque se existem 3 tipos de intoxicação, tem 3 tipos de detox. Tá? E você pode fazer os 3 concomitantemente. Existe o detox fisiológico. O detox, assim, que é muito bem localizado, identificado. O detox do fígado, dos intestinos. O detox acontece com o apoio dos rins, do sistema excretor. Então esse detox é o mais convencional de todos e é o que você vai encontrar facilmente por aí, alguém te oferecendo algum tipo de detox, uma pílula mágica que detoxifica tudo, esse tipo de coisa. Aliás, né, quem critica detox, quem critica o processo, o protocolo de detox, tem preguiça de entender do que se trata, porque está pensando em suco verde. Não é suco verde. Presta atenção, não é. Detox não é suco verde. O suco verde é bom, tá? É legal. Ok. Tem antioxidante, inclusive, ali. Mas não é disso que se trata. E sim, seu organismo faz processo de detoxificação natural. Qualquer um que estudou um dia de fisiologia sabe disso. O organismo todo dia está fazendo detox. Só que como existem pessoas
que estão laboratorialmente, ou seja, comprovadamente, por teste, estão intoxicadas, quer dizer que nem sempre o organismo dá conta, ok? Nem sempre teu corpo dá conta de destoxificar tudo que você põe de porcaria dentro dele. E porcaria é desde comida processada, comida cheia de açúcar, químicas de medicamentos, né, de remédios de todo tipo, de poluição, de metal pesado, de coisas ambientais que te intoxicam. A água pode te intoxicar dependendo do tipo de água, não é? Então, destoxificação tem que fazer de tudo isso. E, portanto, você pode estar tão intoxicado pelo que você toca, pelo que você consome, pelo que você vive todos os dias, que teu organismo não dá conta, e é por isso que seus rins adoecem, é por isso que seu fígado adoece, é por isso que sua vesícula não dá conta, é por isso que os seus intestinos inflamam. Então, é de uma estupidez quem critica detox, que é abissal, porque a pessoa está com preguiça de entender do que se trata. Ela sabe que às vezes o organismo não dá conta. Ela sabe. E que às vezes você precisa apoiar o organismo, você precisa ajudar o corpo. Seja mudando o teu estilo de vida, mudando a tua alimentação, suplementando certas coisas que vão promover maior destoxificação. Fase 1 e fase 2 do detox. Isso aí é para quem estuda, né, bioquímica e fisiologia. Ok? Então esse é o primeiro tipo de detox, que é aquele assim, ó, fisiológico, pontual. Eu preciso limpar meu fígado. Então eu vou ficar sem tomar copão de suco de fruta. Eu vou tentar parar de usar medicamento, tá? Principalmente desnecessariamente, né? Toma anti-inflamatório como se fosse bala, toma 4 vezes por ano antibiótico, toma corticóide para cada espirro que dá. Eu vou tentar ficar, porque isso tudo intoxica. E na frequência e no acúmulo vai fazer mal. Eu vou parar de beber, eu vou ficar um mês aqui sem beber álcool. Então, ó, tô fazendo uma limpeza no meu fígado, tô deixando ele se recuperar, tô deixando ele fazer o trabalhinho natural dele. Vou tomar lá uma vitamina C para colaborar com isso, posso tomar também uma espinheira santa para ajudar o estômago, posso tomar uma curcumina, posso tomar um cardos marianos, a silimarina, que tem essa ação mais pontual sobre o fígado, etc. Ok? Mas existe um segundo tipo, um segundo nível de intoxicação, que não é tão localizado fisiologicamente, que é o metabólico. A pessoa pode estar metabolicamente comprometida. Algo que acontece muito frequentemente em pessoas obesas, em pessoas bem acima do peso, ok? Em pessoas inflamadas. E aí, não é o fígado simplesmente, não é o intestino, mas o metabolismo dela como um todo pode estar sofrendo. Pode estar sofrendo com um acúmulo de radicais livres, gerados pelo tipo de vida, pelo tipo de alimentação que a pessoa tem, pelo estresse. Claro que o estresse libera radical livre dentro de você, imagina que não. Hoje o estresse está lá entre as principais causas de adoecimento. A gente sabe disso. Okay? Que pode daí sim, dependendo do nível do estresse, da frequência, da cronicidade, a pessoa pode ter problemas cardíacos, cardiovasculares, problemas intestinais, problemas de todo tipo. Tá? O estresse é um catalisador. Então você tem esse segundo nível que vai depender de um tratamento mais amplo da pessoa. Você precisa cuidar da pessoa como um todo. Não é assim, vamos parar de beber e de consumir açúcar, simplesmente. Ok? É um nível de comprometimento do metabolismo da pessoa. Você vai precisar ajudar vários sistemas daquele corpo, e você vai precisar da ajuda do emocional, do terapêutico. E existe um terceiro tipo de detox, que é esse detox homeopático. Veja, para você entender essa parte, entender por que você precisaria disso ou não, você tem que agora abrir outras gavetas aí dentro da tua cabeça, tá? Você tem que entender que a ação da homeopatia não é química. Vamos começar por aqui. Então, todo crítico da homeopatia que diz que naquela água do remédio homeopático não tem nada, tá? Não tem química nenhuma, ele está provavelmente certo. Provavelmente, porque
Depois que nós passamos de um certo grau de diluição no remédio homeopático, você não tem mais resquício da matéria original, da matéria-prima. Você vai diluindo, 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 até que não sobrou nada da tintura mãe, como a gente fala na homeopatia, da tintura mãe usada para fazer remédio. Até uma certa diluição, um certo grau de diluição, em que ainda se respeita o número de Avogadro, você ainda tem resquícios da tintura mãe. Depois dali não tem mais, tá? Então, para você entender a homeopatia e o detox homeopático, você tem que entender que a ação da homeopatia é física e não química. É física, tá? Os estudos mostram, assim, aos montes, que existe uma mudança de estrutura e comportamento molecular no remédio homeopático. Aquele que tem água, em razão do contato inicial que teve com a matéria-prima, com a tintura mãe, tá? Tem até Nobel de Química estudando isso, tá bom? Então, assim, a ação da homeopatia é física. Portanto, vamos lá, você mulher, que usou por 5, por 10, por 15 anos anticoncepcional. Você usou por 15 anos anticoncepcional. Você precisa saber que você fez muito mal para o seu corpo. Que talvez quimicamente o teu organismo, depois de 5 anos já que você não toma, o seu organismo não tenha resquício algum do anticoncepcional, porque afinal de contas, o teu organismo fisiologicamente fez a metabolização do anticoncepcional quando você tomava ele, jogou fora o que não interessava, absorveu o que precisava e deu. 1 mês depois não tem anticoncepcional na tua corrente sanguínea, tá? Então, quimicamente, de fato, você não tem resquício do anticoncepcional que você tomou 10 anos atrás. Mas quem te garante que não ficaram resquícios metabólicos? Resquícios físicos? Quem te garante que ter usado um tipo de medicação por tanto tempo, e aqui não só o anticoncepcional, o antibiótico, o corticoide, o anti-inflamatório, a neosaldina, a dipirona, né, os analgésicos, os antitérmicos, quem te garante que isso não produziu um nível de, ainda que mínimo, de comprometimento do teu funcionamento? Quem te garante? Ou você nunca ouviu falar de mulheres que depois de terem usado anticoncepcional por 2 anos, 3 anos depois, ainda estão relatando que a libido delas nunca mais foi a mesma. Mulheres que usaram anticoncepcional por 10 anos e dizem daí que o intestino nunca mais foi o mesmo, que a tireoide adoeceu, que o cabelo caiu, que a disposição nunca mais foi a mesma. Assim como acontece com pessoas, por exemplo, com síndrome pós-Covid, que vão lá, se infectam, passam pelo período do vírus, se curam, se tratam, mas ficam com um certo tipo de resquício metabólico e aí uma linguagem homeopática agora, energético. Ou seja, eu comecei essa live dizendo que todo sofrimento, todo adoecimento, todo mal-estar tem uma razão, tem uma explicação. O grande ponto é que, convencionalmente, só se consegue enxergar como explicação um certo tipo de descompensação, de mau funcionamento fisiológico, bioquímico. Daí a pessoa vai lá, faz um exame de sangue, faz um exame de imagem e está tudo aparentemente bem, mas ela está se sentindo muito mal. Então, se, medicina convencional agora, medicina, nutrição, todos convencionais. Então, aquilo que eles não conseguem apalpar, aquilo que eles não conseguem visualizar, traduzido em imagem ou número, então não existe, ou não pode ser tratado. Ou não existe, ou existe, até eles reconhecem que existe, mas não tem como tratar. Então, veja só, nós temos aí uma multidão de pessoas, uma multidão de gente se sentindo mal, de gente indisposta, de gente fraca, de gente com imunidade lá no pé,
Não pode ter uma mudança de temperatura que a pessoa começa a espirrar, gente. Não pode fazer uma viagem que a pessoa tem sinusite. Entendeu? A gente tem uma multidão de pessoas aí que tá com unha fraca, com cabelo fraco, com pele doente. Pele. Tem mulher que eu atendo que conta pra mim que há 3 anos tem vaginose, candidíase. Tem mulher que fala que não tem vontade nenhuma de namorar com o marido. Daí ela faz os exames, os hormônios sexuais estão todos ok. Estão todos ok. Tem mulher que com 19 anos começou a tomar hormônio para tireoide. Pensa nisso. E ela tá com 30 e poucos agora. Imagina o efeito disso, gente. O efeito de você tomando um químico desse. Ah, não, mas é hormônio. Não, é hormônio sintético. Feito em laboratório. Não é o hormônio, é exatamente o hormônio que a tua tireoide produz. Pelo amor de Deus, você sabe disso, né? É sintético. Não é um cara totalmente conhecido pro teu corpo. É um cara um pouquinho estranho pro teu corpo. Então faz 20 anos que ela tá dando um negócio pro corpo dela que é levemente estranho para ele. Não é natural. Isso gera um nível pequenininho, mas com o passar dos anos, preocupante, de estresse fisiológico. Assim como consumir açúcar, beber álcool, isso gera o quê? Estresse fisiológico. Então eu estava dizendo, tem uma multidão de pessoas aí fora se sentindo mal, e esse é o pão da live de hoje. E elas não conseguem identificar por quê. E aí sabe o que elas fazem? 2 coisas. Ou, elas tratam a superfície desesperadamente. Tô inchada, tá? Ela vai lá, procura gastro, procura a ginecologista dela. Daí ela faz o detox fisiológico. Ou ela muda o anticoncepcional. Ou ela procura a Nutri para fazer uma dieta para desinchar. E ela acha que com isso ela está resolvendo o problema. Porque o inchaço vai diminuir. Claro, o inchaço vai diminuir. Mas o inchaço era o sintoma de alguma coisa, concorda comigo? Era o sintoma, não era só retenção. Não era só retenção, esse é o ponto. Você tem que ter certeza que é só retenção, certeza absoluta. Essa mulher pode voltar a comer umas coisinhas diferentes que ela não vai inchar? Ela está com candidíase. Ela vai na ginecologista. E a ginecologista fica dando remédio para ela colocar lá, intravaginal. E passam 6 meses, a médica dá outro antibiótico. E dela dá o antiparasitário. E ela fica. E ela nunca está com a região íntima livre. Ela nunca está com o pH da região como deve estar. Que não pode estar ácido do jeito que está quando tem bactéria, fungos, etc. Então, ou as pessoas, quando não estão bem, como eu disse, tem uma multidão de gente aí que não está bem. Que está doente, que está indisposta, que está triste, que está sem força vital, sem energia, que não dorme direito. Uma multidão que não está feliz no trabalho, não está feliz no casamento, que está sem sentido, está sem propósito. Então, ó, primeira coisa que elas fazem, elas vão falsamente resolver. Elas vão procurar aquela abordagem mais convencional e elas vão tratar o sintoma. Aí o sintoma diminui. Então a vaginose some por 2 meses. Por 3. Ela encontra o namorado, volta a ter vida sexual, volta a vaginose. Ou a outra coisa que as pessoas fazem. Ela vai normalizar o mal-estar dela. Ah, isso aí é triste, hein? Ela vai normalizar o mal-estar. Mas sempre foi assim, Thiago. Escuto muito na primeira consulta. Ah, mas sempre tive esses probleminhas aí, ó, intestinais. Sempre fui mais assim, estufada, sabe? Um pouco de queimação. Não, isso aí já me acompanha há anos já. Não, nunca tive muita vontade de fazer sexo, não. Nunca tive. Ah, nosso casamento sempre foi assim. Ah, nunca amei meu trabalho, né? Mas eu ganho dinheiro e, enfim, também não me vejo fazendo aqui uma outra coisa agora. Mas não gosto, não, realmente, não gosto de trabalhar. Você entende que, meu sono sempre foi ruim, sempre foi picado. Nossa, já tem uns 10 anos que eu não durmo assim, bem, uma noite inteira. As pessoas vão normalizar a doença. Normalizar o estado de vida inferior. E isso é pior até do que o primeiro. Porque o primeiro está solucionando errado, mas está tentando solucionar, né? Ele está pedindo ajuda, pelo menos. Ele foi no gastro, ela foi na gineco, ele foi no urologista. Ela está tentando, do jeito errado, mas ela está tentando. Ela não está parada. Ela não está normalizando o que ela sente. O sofrimento dela.
Ela foi ao psicólogo, né? Mas ela achou, mas psicólogo que é desse, de cada 10, 9 são assim, né? Psicólogo que não estuda, que não entende da alma humana, que nunca abriu um livro de literatura, que só sabe falar coisa que ele pegou no Xerox lá durante a faculdade, sobre Jung, sobre Freud. Essa aí, né? Esses psicólogos aí que não entendem de gente, né? Que não tem vida interior. Imagina psicólogo que não tem vida interior. É uma coisa que você é atendido pelo ChatGPT, vai dar na mesa, você não vai gastar nada. Então, esse primeiro tipo, que vai procurar ajuda sim, ele pelo menos está tentando, ele está procurando ajuda, ele está desorientado, ele não vai ter a solução real dos problemas dele, mas ele está procurando ajuda. Esse outro está mais doente, está pior, porque ele nem ajuda mais procura. Ele normalizou o estado inferior de vida. Ele está apático. Ele foi dessensibilizado em relação à própria indisposição, à própria falta de energia, à própria falta de libido, à própria inflamação intestinal, ao próprio problema de pele, à própria alergia, à própria insônia. Ele foi dessensibilizado. Ou seja, ele já não sente mais o problema como deveria. Igual o estômago do sujeito que há 20 anos come salgadão da rodoviária. O estômago dele já não sinaliza mais nada. Entendeu? Ele pode continuar comendo o salgadão da rodoviária lá, não vai acontecer mais nada com ele. Mas não vai acontecer mais nada assim, aparentemente, entende? Se você aí, que tem um estilo de vida saudável, cuida do que come, come bastante salada, come carne, come isso, evita fritura, evita gordura. Se você vai lá e comeu o salgadão na rodoviária, provavelmente vai te pesar. Porque teu estômago está saudável. Tem que pesar mesmo. Entendeu? Tô brincando com o... Não tô falando que tudo da rodoviária é ruim, gente. Tô brincando com essa imagem, né? Aquele óleo que tá lá há 2 anos fritando aquilo lá, entendeu? Aquela coisa que é feita às vezes com menos cuidado, com ingredientes ruins, enfim, vocês entenderam. Então, você pode estar se sentindo mal por uma coisa que você, nem nenhum profissional convencional conseguiu identificar. Você pode estar com resquícios metabólicos ou energéticos daquele anticoncepcional que você usou, daqueles corticóides todos que você tomou. Quem aqui não tomou bastante medicação na infância, na adolescência ou agora na vida adulta? Há sinais de que eu estou intoxicado, Thiago. Nossa, além de todos esses que eu falei. Problema de pele comum, alergias comuns, imunidade baixa, problemas gastrointestinais do tipo estufamento, gases, retenção também, retenção de líquido, problemas de pele, de cabelo, de unha, problemas respiratórios, tudo isso pode estar relacionado a algum tipo de intoxicação. E aí tem aqueles que eu falei dos homeopáticos que estão relacionados a medicamentos ou metais pesados ou poluentes, que é muito interessante que você faça pelo menos um detox em relação a isso. E que você a partir dali, obviamente, não tente não se expor tanto a isso. Ou radiação, quantos de nós não estamos hoje intoxicados pela radiação? Olha aqui, ó, tô fazendo essa live, tem radiação sendo emitida agora mesmo aqui para mim. Você pega um avião, você levou uma bomba de radiação no teu organismo, sabia disso? Bomba de radiação. Você tem gato em casa, compra aquela areia lá de higiene do gato, pronto, tem radiação. Você entende isso? O celular, a TV, o tablet emitem radiação, o sinal aí, o 5G. Você acha que de vez em quando você não precisa parar, fazer uma limpeza? Então existem essas limpezas pontuais e existem essas profundas, que a homeopatia detox, no caso, foi feita para isso. Para tentar desbloquear você metabolicamente e energeticamente de resquícios, de coisas que ficaram em você em razão do uso daquelas medicações, principalmente das medicações, ou até mesmo de vacinas, sem querer polemizar aqui, mas existem também o detox, né? Existe o detox de vacina. Aí vai depender de cada contexto pessoal, qual vacina, depois de qual vacina você teve esse sintoma, você ficou mal. A gente tem lá o chefe do Ministério de Saúde dos Estados Unidos, o Kennedy, que fala daquele jeito, ficou daquele jeito por causa de uma vacina da infância dele. Ele conta essa história, e é por isso que ele faz toda aquela campanha lá contra a vacinação obrigatória. Ele é uma vítima. Ele teve um efeito colateral da vacina.
Então, gente, vai atrás da causa do seu sofrimento, porque tem saída. Às vezes a causa é profundamente biográfica, às vezes a causa é profundamente metabólica, às vezes a causa é um tipo de medicação usado lá na infância, e que hoje qualquer médico, endócrino, gastro, etc., vai dizer que não tem o que ser feito em relação a isso. Afinal, você tomou o remédio quando você tinha 10 anos. Por quê? Porque não vai ter resquício químico no teu organismo. Mas o teu organismo passou a se comportar diferente depois daquela medicação. Teu metabolismo foi mexido por aquilo. Haja vista aí esses efeitos colaterais, tanto de remédios, quanto de vacinas, quanto de qualquer outro tipo de química que eu posso colocar no meu corpo e que é estranha para o meu organismo. Efeito colateral é a coisa mais básica e fundamental que existe, gente. Todo mundo sabe que as coisas têm efeitos colaterais. E uma das maravilhas da homeopatia é a ausência de qualquer tipo de efeito colateral severo. Qualquer tipo de efeito colateral comprometedor. Então eu faço com os meus pacientes esses processos de detox, esses planos de detox, identificando, portanto, se no caso daquele paciente tem alguma substância, tem algo na história dele de adoecimentos, na história, na biopatografia dele, se não tem algo lá que explica esse mal-estar de hoje, essa depressão de hoje, essa falta de libido de hoje, essa fadiga persistente, essa dificuldade de perder peso, essa inflamação, às vezes, ou essa vaginose. A explicação pode estar lá atrás e nenhum remédio químico vai conseguir desfazer isso. Você vai precisar da homeopatia. Você vai precisar do detox. Se a causa verdadeira dos teus problemas for essa. Pode não ser. Pode não ser, e aí você não precisa do detox homeopático. Mas eu te digo, com a minha experiência, é muito difícil, principalmente mulheres que usaram anticoncepcional, é muito difícil você não precisar de um detox desse. É muito difícil você não ter nenhum efeito na tua vida, no teu corpo, daquilo que você tomou anos atrás. Assim como é muito difícil um adulto normal aqui, da minha geração, por exemplo, que tenha tomado os anti-inflamatórios da vida, os antibióticos da vida na infância, os corticoides na infância, na adolescência, e que não precise de algum nível de limpeza nesse sentido, de detoxificação. É muito difícil, gente. É muito difícil não precisar. Eu sugiro que você faça. Que você faça esses detox pontuais ou profundos, se identificarmos que a causa do seu mal-estar, do seu adoecimento, está ligada a um tipo específico, seja de medicação, seja de poluente, seja de metal, ok? Ou como eu falei esses dias, semana passada, falei nos meus stories, e eu faço com alguns pacientes, às vezes o que está te fazendo muito mal é mesmo o glúten. Só que não é parar de comer só o glúten. Que daí a nutricionista, né, ou o nutricionista vai dizer, então não come glúten, está resolvido o problema. Não. Às vezes o glúten também gerou um tipo de impacto em você, que quimicamente não é observável, não é rastreável, mas gerou um impacto físico. E eu vou precisar fazer essa limpeza do glúten. Existe o detox do glúten. Existe o detox do plástico. Olha, nossa vida é toda tomada de plástico hoje. Existe o detox, gente, de quase tudo que você pode imaginar. Você pode imaginar. Eu sugiro que você faça isso. Eu sugiro que você, principalmente, que era o espírito da live de hoje, que você sente diante de alguém capaz de dizer por que você está mal. Por que você está sofrendo mentalmente, biograficamente, existencialmente, fisicamente. Alguém que seja capaz de olhar e identificar, dar o nome e dizer onde isso começou e tratar essa causa. Modéstia às favas, eu sou muito bom nisso. Modéstia às favas mesmo. A gente tem que saber no que a gente é bom, né? Eu sou muito bom nisso. Então, assim, eu sugiro que você esteja diante de alguém capaz disso. E que você faça o necessário para tratar a causa do seu sofrimento. Pode ser que, no seu caso, seja um caso de detox homeopático. E aí você pode ver muito melhor, pode ter muito mais saúde, pode se sentir muito mais realizado, pleno, leve, saudável, com imunidade, com vontade de viver e nem sabe o quanto você pode melhorar. O quanto você pode melhorar, como eu vejo os meus pacientes melhorando quando estão fazendo, antes de terminar o detox. Quando estão fazendo, eu já vejo acontecer. Ok? Ficamos por aqui hoje, essa live fica salva e também
mais tarde ela vai para o meu canal no YouTube, onde tem outras lives sobre isso, tá? Tem live, inclusive, bem específica sobre detox, uma live longa, de quase 1 hora, se não me engano, falando de detox fisiológico. Então você pode depois procurar saber mais sobre esse tema e também pode procurar outro tratamento, procurar a nossa ajuda. Tchau, tchau, uma boa continuação de quarta-feira para todos vocês. E obrigado pela participação aqui.